Cuidado com as brincadeirinhas que vocês têm o costume de fazer e acham que são inocentes, porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Esse que vos fala é o escritor JP, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história e quem sabe fazer uma reflexãozinha entrar na cabeça de vocês. Uma das piores coisas que eu fiz na minha vida começou com uma brincadeira, e eu vou contar a brincadeira aqui. Eu estava descontente com o meu casamento e eu comecei a falar para uma determinada pessoa que eu estava cansado, que eu não aguentava mais, que a vida de casado estava horrível e que eu queria desviver. Aí essa pessoa, com as melhores das boas intenções, disse: vai lá em casa que eu mato você. Sim, teve conotação sexual, até porque chegamos aos finalmente. Então, uma brincadeira foi aumentando e aumentando e aumentando até o momento que eu falei pra ela: hoje eu quero morrer, hoje eu não aguento mais, vou lá na sua casa. Ela falou: então vai lá. E eu fui. E eu traí a minha esposa grávida. Ela tava com 4 meses, 5 meses de gestação, e eu fui lá trair a minha esposa. E eu traí a minha esposa. E através dessa traição, eu passei uma contaminação para minha esposa. Para fugir dessa brincadeirinha que foi feita, eu acabei quase matando a minha esposa e o meu filho. E em atos, de fato, para esconder, para proteger a amante, eu achei que seria melhor eu dar fim à minha vida, a da minha esposa e do bebê que estava na barriga dela, o Bento. Então, com toda essa história, eu trago essa reflexão para você que está me assistindo. Vale a pena fazer alguns tipos de brincadeira? Ah, mas ela falou na zoeira. Não. Esteja atento nas zoeiras que você faz. E você que está ouvindo as zoeiras que estão sendo feitas, esteja atento também. Porque toda brincadeira gera consequência. Toda ação gera uma reação. Então, se alguém faz uma brincadeira de péssimo gosto ao seu respeito, você não vai querer tirar satisfação? Você não tem o direito de ir lá cobrar e aí, que papo é esse? Você tá falando tal coisa a meu respeito? Por que o meu nome está na sua boca? É o mínimo. Eu creio que temos de direito quando a nosso nome está na boca de pessoas que não têm moral nenhuma para falar da gente. Não era nem para determinada pessoa falar da gente. Então, é complicado. E faz com que eu reflita mais ainda, vá além. Por que a gente faz brincadeira de qualquer tipo, sabe? Você já parou pra pensar por que você faz alguns comentários e algumas ações em tom de brincadeira? Não é uma forma de fugir? Não é uma forma de não encarar aquilo com a seriedade que é o assunto? Por exemplo, uma brincadeira dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo: nossa, esse cara é porco, esse cara é vagabundo, esse cara não sabe fazer o serviço. Tom de brincadeira. Mas no fundo a gente sabe que essas brincadeiras começaram porque o outro não trabalha direito, não faz o serviço limpinho, sabe? Então a pessoa brinca para camuflar uma verdade que ele está dizendo. Ah, mas não é sempre assim. É sempre assim. Toda brincadeira que você faz, sabe aquilo que é bíblico, que fala: o coração, sai da boca aquilo do qual o coração está cheio? Então, o seu coração está cheio de quê? Para você ficar fazendo brincadeirinhas que não... Que é aquela coisa da palavra torta, sabe? Brincadeiras de tom, de tom não muito agradável, tá saindo da sua boca por quê? E você que tá dando ouvido pra pessoa, você tá sendo conivente com o que ela tá falando. Então você que tá ouvindo e não tá dando um toque na pessoa que está falando, você tá sendo tão ruim quanto. É por isso que eu sou sempre o chato do rolê. Eu sou o cara que, por exemplo, numa rodinha de amigo, começa aquelas piadinhas de tom machista, de tom racista, de tom fascista.
E eu sou o cara que fala, mano, mas cadê a graça disso aí? Isso é engraçado? Aonde que tá a graça? Explica pra mim. Aí a pessoa, na tentativa de explicar a piada, fica sem graça. Por que fica sem graça? Porque não tinha graça nenhuma. Lembra aquilo que eu fiz num vídeo mais longo? Que a gente confunde graça com desgraça? Você não pode rir da desgraça de ninguém. Você não pode fazer graça com algo que é desgraçado. Porque você está se desgraçando quem está ouvindo e sem ter intenção nenhuma desgraçando a pessoa da qual você está falando. Toda vez que você abrir a boca para falar de alguém que não está presente, lembre disso. Lembre muito bem disso. Às vezes você pode estar se desgraçando a pessoa que você está falando e desgraçando todo mundo ao redor que está ouvindo. Só que ninguém é consciente disso. Eles acham que é bobagem. Aí você tá sendo chato demais. De fato, eu prefiro a alcunha de chato do que o cara que vai falar mal do outro pelas costas. Porque acaba sendo um falar mal. Só que é isso. Tá tudo certo, né? É só uma brincadeirinha boba, inocente. Uma brincadeirinha boba, inocente. Já muita coisa ruim aconteceu nessa terra. Então é isso. Espero que a reflexão entre no seu coração. Eu não tô bravo com ninguém, mas eu estou digerindo uma situação que me aconteceu. E eu acredito que eu tô no meu direito de estar indignado com o que houve. Apesar de, na hora de cobrar satisfação, pessoas que participaram do assunto falou, não, mas você não podia ter falado tal coisa, porque era eu falando com você, aí você tá me expondo. Não, filho, você fez fofoca. E se a fofoca não... Na verdade, por que você tá fazendo fofoca pra começo de conversa? Por que você tá fazendo fofoca pra começo de conversa? Você esqueceu que fofoca é falar da vida dos outros? Enquanto você tá falando da vida dos outros, você não tá cuidando da sua própria vida? E o pior, ainda dando ouvido para quem tá fazendo fofoca, você vai lá, leva pra pessoa que tava falando, aí a pessoa da qual estava sendo falada vai lá cobrar satisfação e você se sente doída? Ah, faça-me um favor, cresça e apareça, né? Enfim, não vou deixar esse sentimento me dominar. Acho que o que eu precisava falar já foi falado. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem teve paciência de assistir esse vídeo. Acho que eu mereço o like pelo controle emocional que eu tive aqui, porque caramba, isso daí me incomodou muito. Mas é normal, faz parte da vida, não é mesmo? Vou ficando por aqui, deixa os comentários, se inscreve no canal para novos vídeos e até a próxima.